Meirelles afirma que o Brasil vai afundar se o Lula continuar com esse padrão de gastos. E alguém espera alguma coisa diferente, que o Lula vai começar a conter despesas e reduzir o gasto? Bom, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa notícia, que eu acho interessante que Meirelles, em 2022, anuncia apoio a Lula, que faz ato com 8 ex-candidatos a presidente. Ou seja, um cara que se diz economista, mas o cara que faz parte do sistema, eles podem até entender sobre economia, mas eles não vão abrir mão de ter os ganhos particulares por conta da parasitagem do Estado. Bom, aqui na Isto É, Meirelles diz que o Brasil pode afundar se Lula mantiver o padrão de gastos. Ex-presidente do Bacen vê necessidade de controle da inflação e considera patamar alto da Selic como alternativa para conter crises econômicas. A gente explica melhor aqui. O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou em entrevista exclusiva Isto É que o aumento de gastos do governo federal pode fazer o país afundar em alguns anos. O economista alega que não há chances de crise no curto prazo, mas alerta para a necessidade de controlar a dívida pública imediatamente. E só para a gente entender, o que a gente está passando hoje sobre esse aumento alarmante dos preços dos alimentos, de tudo, foi plantado em 2023. Então, a economia, ela leva um tempo até começar a sentir os efeitos. Então, o que foi plantado lá atrás, a gente começou a colher já no ano passado e agora a gente continua vendo os reflexos. E mesmo que o Lula começasse a conter os gastos e fizesse tudo que deveria fazer, ainda assim ele não iria sentir no governo dele. Ia começar a ter os impactos, queda da inflação, normalização dos preços, lá para 2027, 2028, por aí. Nos últimos meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alvo de críticas pelo aumento nos gastos. Para tentar acalmar os ânimos do mercado, petistas e sua equipe econômica precisam lançar um pacote de medidas para reduzir custos. Mas mesmo assim, o Planalto é pressionado pelo mercado e pelos técnicos da Fazenda. Pacote de medidas para reduzir custos. Provavelmente eles estão tentando dizer aqui reduzir o custo dos preços, ou reduzir o preço dos alimentos, dos produtos. A fórmula é simples, é só abaixar o imposto. Assim, naturalmente, as coisas vão ficar mais baratas. Qual que é o problema disso? O Lula não pode abaixar impostos, ele não pode reduzir a arrecadação. Eu digo ele não pode porque ele está entre a cruz e a espada. Ele precisa pagar para aqueles que colocaram ele no poder. A gente vê que a Lei Rouanet está batendo recorde atrás de recorde. Milhões e milhões que são gastos aí todos os anos por conta desse pedágio que ele tem que pagar para esses artistas que ajudaram, em última análise, a colocar o pinguço corrupto lá no poder. E várias outras pessoas, além de todo o sistema. Então, por isso que ele não tem alternativa. Todo esse pessoal que ele entupiu as estatais de cupinchas, de esses funcionários políticos, esses indicados políticos, ele precisa manter esse pessoal lá. É o preço que a gente está pagando por ele ter subido lá aquela rampa, por ele ter ascendido ao poder. Na avaliação de Meirelles, os reflexos da dívida pública chegarão a partir de 2027, ou seja, no próximo governo. A crise pode haver em um prazo mais longo, de alguns anos, se continuar o padrão de gastos e expansão fiscal nesse governo e no próximo. Podemos ter uma dívida pública subindo a um nível que não se torne sustentável. A partir de 2027 ou 2028, o país poderá enfrentar um problema maior, afirmou. Ou seja, a gente ainda não está sentindo todos os reflexos dessa política maluca, esse pequeno projeto de poder. E a gente vê que o Lula ele não tem projeto nenhum para governo. Ele tem projeto pessoal de poder para manter o PT e vingança contra aqueles que colocaram ele na cadeia. É só o que a gente vê, mais nada. E além de estar pagando o pedágio para quem colocou ele lá no poder. Além dos gastos, a economia do país é pressionada pela inflação que atingiu 4,83% em 2024, ultrapassando o teto previsto pelo Ministério da Fazenda. O maior impacto é sobre os preços dos alimentos que dispararam nos últimos meses. Esse é um ponto importante porque esse 4,83% já superou o teto que tinha estipulado, que era de 4,5%. Mas ainda assim é muito maceteado. Porque se fosse realmente de quase 5%, o preço de um produto, por exemplo, uma cartela de ovos, para aumentar 5% de um ano para o outro, a cartela custava de 12 ovos, seria o quê? 5, 6 reais? Então ia aumentar 30 centavos. 30 centavos e as variações de mercado para mercado a gente nem percebe de um ano para o outro. Então se fosse realmente esse 5% de aumento que teve, dificilmente a gente até poderia estar percebendo que estava ficando um pouco mais caro. Agora, do jeito que tá, que a gente vai de um mês para o outro, a gente vai no supermercado, já percebe que as coisas estavam mais caras do que estava no mês passado, a inflação está muito maior do que isso aqui. Só que é claro, né, depois que colocou o Postman lá no IBGE, a gente vai sempre ter esses números maceteados, que são difíceis da gente engolir.
Ao mesmo tempo em que a economia se torna protagonista na reprovação do Lula, o governo petista cobra uma redução na taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 3,25%, o maior imposto registrado desde 2017. No mercado financeiro, há expectativas de mais uma alta de 1 ponto percentual, podendo chegar a 14,25%, superando o imposto registrado em julho de 2016. Para Meirelles, as decisões do Banco Central são corretas e há necessidade da alta de juros para manter o crescimento do país. Com a Selic elevada, a pressão sobre a inflação cresce, o que pode colaborar para a redução dos preços. Essa questão da taxa Selic alta é para tentar enxugar um pouco da inflação que aconteceu. A inflação é um aumento da base monetária, ou seja, o governo imprimindo dinheiro. Então, quando você sobe a taxa Selic, é para tentar enxugar um pouco, tirar um pouco de dinheiro de circulação para tentar conter essa alta dos preços. Que a alta dos preços é só o reflexo da inflação, só para deixar claro. E aí, é uma medida para tentar conter, e mesmo assim, existem muitos analistas de vários bancos que já estão prevendo que esse ano vai ser catastrófico e 2026 vai ser ainda pior. Justamente, e ainda tem esse aumento da taxa Selic. Então, a gente tem uma previsão de 14,25% e mesmo assim não vai ser suficiente para poder conter a inflação. É só mais um ponto de um dos apoiadores do Lula, que agora está preocupadinho com os problemas que o Brasil pode enfrentar. Se o Lula continuar gastando feito um condenado, totalmente descontrolado do jeito que ele está fazendo, o país pode enfrentar problemas, pode enfrentar uma crise. E alguém acredita que ele vai mudar? Alguém tem a mínima chance desse governo começar a conter gastos, parar de gastar feito louco, parar de ficar indicando tantos comparsas, essas indicações políticas que estão abarrotando as estatais, está gerando prejuízo atrás de prejuízo. Ninguém acha que isso vai acontecer. E o problema que é aquele ciclo vicioso. Depois que começa na descendente, a tendência é só piorar. Por quê? Porque a inflação já começa a subir, a Selic tá alta, com a Selic alta, empréstimo, investimento fica tudo mais caro e as pessoas começam a ser desestimuladas para poder montar um negócio ou investir em bolsa e aí prefere simplesmente deixar na renda fixa. Ou seja, menos dinheiro em circulação, menos investimento, menos empresas, menos emprego, a economia ela vai começar a atrofiar por conta disso. É claro, o Meirelles ainda começa a passar pano, falando que o Brasil está no caminho certo e essa alta da Selic vai ajudar o Brasil a continuar crescendo. E detalhe, boa parte do PIB que a gente vê subiu 3%, subiu por conta de gasto estatal, gasto público. Então, no somatório, o gasto público também vai entrar. Ou seja, encolheu a participação das empresas, mas aumentou muito a participação do Estado no PIB brasileiro. Aí, desse jeito, é aquele famoso voo da galinha. Infelizmente, é o que a gente está enfrentando. Ainda vai ficar pior esse ano, mas não há nada que a gente possa fazer. Dia 16 agora vai ter manifestação pelo impeachment do Lula. Vamos ver como que vai ser essa manifestação e os próximos passos a seguir disso. Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, comente a sua opinião a respeito dessas notícias que a gente tem trazido aqui. Se quiser também trazer uma indicação dessas notícias, pode deixar no campo dos comentários também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.